Bom dia, pessoas. Bem-vindos. Hoje nós temos companhia do segundo. Bem-vindo a todos. Espero que esteja tudo em ordem por aí. Tudo certo aí? Bom dia, Sofia. Bom dia, Fer. Beleza, Dor? Choveu por aí também, não? Choveu só segunda, mas 5 minutos também. Parece que lá na roça lá da Lília, muito raio, muita chuva, tá sem internet por lá, né? Aqui não caiu uma gota, rapaz. Aqui tá insuportável. Mas faz parte, né? Vamos lá, vamos trabalhar, né? A Eliana me pediu que se havia a possibilidade de eu juntar as duas salas e para dar um assunto comum. Então, tem um assunto que eu comecei lá no segundo, na sexta-feira, que é um assunto que vai surgir para vocês, mas não é agora, né? Que é a hidrodinâmica, é logo depois da hidrostática. Mas não interfere a gente mudar a sequência só para poder atender e não deixar o pessoal sem aula, tá? Então, a gente vai fazer a hidrodinâmica das duas salas juntas, ok? Bom dia, Laura. Bom dia, Vinícius. Valim é hoje, hein, Valim? Será que vai ser goleada lá? Bom, vamos lá. Vamos tomar aqui o nosso... Acho que está compartilhando, tudo normal. Se não tiver, dá um grito aí para mim, tá? Avisa aí. Deixa eu puxar aqui uma página introdutória, que nós começamos lá no segundo, mas ficou faltando falar só quais eram as, as características dos líquidos a serem estudados na hidrodinâmica. Então, nós vamos comentar isso agora, tá? Então, deixa eu achar aqui uma primeira página. Deixa eu lembrar onde é que eu pus ela aqui, né? Isso aqui está na área de trabalho, aqui no meu carro, está dentro de copos. Vamos ver se está aqui. Deixa eu ver. Hidrodinâmica, conceitos iniciais. Está aqui, ó. Isso daqui não estava na pessoal do segundo. Isso daqui eu não apresentei para vocês na sexta-feira. Na sexta-feira eu fiz uma dedução rápida lá sobre a equação da continuidade, para a gente poder ocupar e utilizar o tempo restante da aula que a gente tinha, né? Então, agora aqui nós vamos precisar anotar quais são as condições essenciais para tudo que a gente poder deduzir seja verdadeiro, né? Tenha veracidade em todas as expressões. Então, tá aí, ó. O título que o material de vocês, material da concorrência traz é como hidrodinâmica, né? Eu não gosto muito desse título, não. Eu prefiro tratar como mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos, tá? Mas hidrodinâmica serve, água dinâmica, então você vai ter aí movimento de fluido, né? Especificamente água. Mas a mecânica de fluidos, ela trata não só os líquidos, mas também os gases. E aí a gente consegue, dentro da mecânica dos fluidos, separar duas áreas. Uma que é hidrodinâmica, especificamente. Deixa eu ver se está aparecendo alguém aqui. E a outra que é aerodinâmica, tá? Então, hidrodinâmica, fluido no estado líquido, aerodinâmica, fluido no estado gasoso, ok? Bom, mas vamos lá, vamos de acordo com o que nós temos no nosso material, hidrodinâmica. Conceitos básicos para que todas as expressões que nós vamos deduzir aqui e utilizá-las tenham veracidade. Então é o seguinte, o fluido ele tem que ser ideal. Que fluido que nós vamos tratar aqui inicialmente? Nós vamos tratar de líquido, tá? De líquido. Fluido no estado líquido. Bom, então ele tem que ser ideal. Ideal. O que significa um fluido ideal? Significa não viscoso. O que quer dizer não viscoso?
que é viscosidade? Entenda que a característica, a grandeza da viscosidade, está relacionada com a resistência ao movimento. Tá, Fernanda? Então, vamos pensar assim. Posso pensar como se fosse uma força de atrito, entre aspas. Isso, tá? É uma resistência ao movimento, ao escoamento. Então, vamos pensar. Pensa no mel e na água, né? Qual é mais viscoso? Qual apresenta uma maior resistência ao escoamento? O mel. A viscosidade dele é muito maior que a da água, ok? Então, aqui, como o nosso sistema é modelizado, o fluido tem que ser ideal. E para ele ser ideal, ele tem que ser não viscoso, ok? Outra característica, ele tem que ser incompreensível. O que quer dizer isso? A densidade dele é a mesma em qualquer ponto da tubulação que nós vamos analisar, ok? Então, densidade constante significa que ele é homogêneo, tá? Homogêneo. Se ele é homogêneo, ele não pode sofrer alteração no seu volume. Eu não posso nem comprimi-lo e nem distendê-lo, ou seja, dilatá-lo, tá ok? Não pode ter variação na sua densidade, tá ok? Então, esse é o fluido ideal. Agora, o fluxo, como é que vai ser o fluxo? O fluxo dele vai ser estacionário. O que é um fluxo estacionário? É aquele o seguinte, que a velocidade do fluido num determinado ponto da tubulação é constante. Eu vou mostrar depois, a hora que eu mudar essa página, eu mostro na tubulação e comento isso daí, tá bom? E rotacional, nós não vamos analisar movimento rotacional das moléculas do fluido. Por quê? Se eu for analisar movimento rotacional, aí eu vou ter que analisar o que a gente chama de vórtex. E a gente não tem matemática para isso, tá? Nossa matemática no ensino médio não nos permite fazer esse estudo, ok? As linhas de corrente caudal, o que quer dizer isso? Você imagina assim, ó, você está vendo um desenho aqui assim, ó, você está vendo essas linhas aqui, ó? É como se as moléculas do fluido tivessem uma trajetória, entre aspas, caudal para ela percorrer. Caudal para ela percorrer. Então, as trajetórias das moléculas do fluido, elas não podem estar cruzando. Não podem estar cruzando. Porque se essas trajetórias estiverem cruzando, aí eu tenho um fluxo turbulento. Turbulento. O que é um fluxo turbulento? Sabe quando você abre a torneira, sai aquele filete de água perfeitinho? Aquilo é um fluxo laminar. É esse que nós vamos tratar, tá? Fluxo laminar. O turbulento é quando você abre a torneira e faz o... Sabe quando desce a água e faz o... Aquilo é um fluxo turbulento. Aqui, na hidrodinâmica, nós não estudamos o fluxo turbulento. Por quê? Por causa de vórtice, ok? Então, você imagina lá, as linhas tangentes, a velocidade em cada ponto de um fluido é em escoamento. Você imagina que cada molécula do fluido vai percorrer uma trajetória única. Não pode ocorrer cruzamento dessas trajetórias. Beleza? Então, assim, é bem laminar, bem bonitinho, bem bonitinho. Não pode estar cruzando, tá? Se tiver trajetórias de moléculas cruzando, o que acontece? Aí eu tenho um fluido turbulento, um fluxo turbulento. E esse a gente não trata na hidrodinâmica. Beleza? Então é simples, essas são as características iniciais. O fluido tem que ser ideal, para ele ser ideal ele tem que ser incompressível, quer dizer, homogêneo, não pode alterar a densidade, ele tem que ser não viscoso, ou seja, baixíssima resistência ao movimento, tá? O ideal seria que não tivesse essa resistência. O fluxo dele vai ser estacionário. O que é um fluxo estacionário? Ó, imagina que essa face aqui do meu celular represente uma tubulação, tá? E você está vendo um líquido fluir através dessa tubulação. Se eu pegar um ponto nessa tubulação, onde está meu dedo, tá? Nesse ponto, e eu medir a velocidade do fluido que está passando ali, a velocidade do fluido que passa ali vai ser sempre a mesma. Eu posso ficar 1 hora, 2 horas, o tempo que for ali medindo a velocidade, mas a velocidade do fluido naquele ponto, ela não vai mudar. Ok? Beleza. Aí, com isso daqui, a gente fez a dedução da equação da continuidade. Então, agora eu peço lá uns 5 minutos de paciência do segundo ano
para eu poder mostrar aqui para o terceiro, e aí depois nós vamos para Bernoulli, todo mundo junto, tá? Então, só 5 minutinhos de paciência aí do segundo, por favor. Deixa eu achar aqui. Nós usamos para continuidade. Vamos ver se foi essa imagem. Foi. Então, vamos lá, vamos apagar algumas coisas aqui. Vamos tirar esse M daqui. Volume 1, hora 1, tá? Vamos tirar esse M daqui. Aí vamos colocar o título. Que nós vamos deduzir aqui a tal da equação da continuidade. É 5 minutinhos. Eu peço um pouquinho de paciência aí do segundo, que vocês já viram isso aqui na sexta-feira. Nós já vamos passar para o Bernoulli, tá? Equação da continuidade. Bom, como é que eu chego na tal da equação da continuidade? O negócio é o seguinte, você imagina aqui uma tubulação, você está vendo aqui uma região 1, onde a área da secção é maior do que na região 2, ok? Essa tubulação, ela não sofre variação nas suas dimensões. Ela não altera a sua bitola, ok? Ela não altera a sua bitola. O que significa isso? Que aqui dentro nós vamos ter um líquido fluindo aqui dentro, em regime estacionário, e ele é incompressível. Então, eu tenho que atender tudo aquilo que estava na lousa anterior, certo? Então, você imagina um fluido aqui, passando por essa tubulação, em regime estacionário, não viscoso e assim por diante. Beleza? Muito bem. Concorda comigo que, se eu pegar uma certa quantidade de volume, vamos imaginar que esse pedacinho amarelo aqui, ó, vamos considerar que isso daqui é o volume que está entrando na tubulação aqui na região 1. O volume que entra na região 1 tem que ser exatamente igual ao volume que sai na região 2. Por quê? Porque a minha tubulação ela não sofre variação nas suas dimensões. Ela não dilata e nem contrai. Isso quer dizer que a quantidade de líquido que está entrando na região 1 tem que ser a quantidade de líquido que está saindo da região 2, obrigatoriamente, no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Então, esse líquido que está entrando aqui é o líquido que tem que estar saindo na região 2. Certo, pessoas? O que significa isso? Como a tubulação não sofre variação nas suas dimensões, a vazão na região 1 tem que ser igual à vazão na região 2. Vamos lembrar o que é vazão? O que é vazão? Vazão é fluxo. Como é que se determina fluxo de qualquer coisa? Fluxo de calor, quantidade de energia que atravessa uma secção transversal na unidade de tempo. E fluxo de água, que é a tal da vazão. Como é que se calcula fluxo? Ou vazão, que é a mesma coisa. Nada mais é do que volume que atravessa uma secção na unidade de tempo. Pronto. Vazão assim, volume por tempo. Beleza? Então vamos lá, novamente. A vazão na região 1 tem que ser exatamente igual à vazão na região 2. Por quê? Porque a minha tubulação ela não sofre variação nas suas dimensões. Certo? Então a quantidade de líquido que está entrando tem que ser a mesma que está saindo. Certo? Agora vamos abrir isso daqui, ó. O que seria vazão na região 1? Ora, seria volume dividido por tempo. Então, vamos escrever aqui, ó. Seria volume por tempo, seria volume por tempo. Então, vamos lá. Volume que entra na região 1 por tempo. E a vazão na região 2 seria o volume que sai dividido pelo tempo. Como é que eu acho o volume que está entrando? Preste atenção que isso daí é um cilindro. Isso aí é um cilindro, tá? Uma tubulação assim, ó. Então, se você virar isso na vertical, você tem um cilindro. Como é que você acha o volume de um cilindro? Área da base vezes altura. A área da base seria a área da secção transversal. Dá para entender, né? Ó, essa tubulação é isso. O que é a área da base? É a área da secção transversal. Ok? E o que é a altura, Fernando? Concorda comigo que a altura é essa dimensão aqui, ó. É isso daqui que é a altura, ó. Ok? E a altura nós vamos chamar de D. Tá? D1 aqui e D2 aqui. Beleza? Então, se eu colocasse essa tubulação na vertical, esse D seria nada mais, nada menos do que a altura do cilindro. Beleza?
Então, vamos lá. No lugar do volume, vamos substituir. Eu vou ter lá, na região 1, a área da base, né, ou área da secção, vezes a altura, que é D1. Isso tudo sobre o tempo. 5 minutinhos de paciência para o segundo, eu já estou indo, tá? Aguenta a mão, por favor. Sobre ΔT. Igual. Agora, volume lá na região 2, área da base ou área da secção, que é A2, vezes a altura, que é D2. Isso tudo sobre tempo. Beleza? Aí você vai falar, tudo bem, e daí? O que é isso daqui, pessoas? Ó, deslocamento dividido por tempo. Ó, deslocamento por tempo. Você vai falar assim, esse D não é a altura? Sim, mas você tem que imaginar que o fluido está movimentando. Então, ele movimenta D1 na região 1, assim como ele movimenta D2 na região 2, certo? Então, eu tenho deslocamento por tempo. Deslocamento por tempo. O que é deslocamento por tempo? Velocidade. Por isso, a gente pode escrever que A1, eu vou escrever aqui, tá? Conclusão, ó. A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. O que é esse A? Esse A é a área da secção. E o que é esse V? É a velocidade do fluido. Então, a área da secção vezes a velocidade é constante. Por isso que a área vezes a velocidade na região 1 é igual à área vezes a velocidade na região 2. Se área vezes velocidade, o produto é constante, significa dizer, então, que elas são inversamente proporcionais. Exatamente. Onde você tem a maior área da secção, o fluido terá a menor velocidade. Então, onde a área é maior, a velocidade é menor. Ah, tá. Então, quando eu vou aguar um jardim, aí eu pego faz conta que isso daqui é a mangueira, tá? Eu ligo lá a mangueira, aí estou segurando aqui na mangueira, aí o jato de água, ele cai pertinho aqui, ó, ele não vai longe. Eu preciso agar uma planta que está um pouco mais longe, só que não está chegando até lá. O que a gente faz? A gente vai lá e coloca o dedo na ponta da mangueira. Para que a gente coloca o dedo na ponta da mangueira? Para fechar um pouco a boca, não é? Fechar a boca significa diminuir a área da secção. Se eu diminuo a área da secção, a velocidade do fluido vai ser maior. Por isso que ele vai mais longe. Não tem nada a ver com pressão. Não é pressão. Pois eu vou mostrar a pressão. Nós vamos deduzir pressão do fluido numa tubulação. Aguenta aí. Quando você coloca o dedo, você está diminuindo a área pela qual o fluido vai sair. Se você diminui a área, você aumenta a velocidade. Por isso que o fluido vai mais longe, porque a velocidade dele ali é maior. Beleza? Então, aqui nesse caso, entre a região 1 e a região 2, como a região 2 tem uma área de secção menor, a velocidade do fluido aqui é maior. Beleza? É isso que a gente precisa saber e gravar. Tá? Essa é a equação da continuidade. Isso cai em vestibular, Fernando? Cai. Área vezes velocidade, área vezes velocidade. Quanto maior a área, menor a velocidade. Quanto menor a área, maior a velocidade. Lembra da mangueira? Você coloca o dedo lá para diminuir a área, aumentar a velocidade do fluido. Tudo bem? Muito bem. Agora a gente deixa a equação da continuidade aí. O pessoal do terceiro faz um print aí da página, deixa isso guardado aí com vocês, que provavelmente deve ser a outra apostila, porque essa apostila que nós estamos, que é a 9, é só hidrostática, hidrodinâmica deve vir na apostila 10, tá? Então deixa isso aí guardado. Muito bem, agora nós vamos para Bernoulli. Essa daqui, para deduzir, ela gasta bastante tempinho, tá? Então vamos lá, com bastante paciência. Vou achar ela aqui, ó, deduzindo Bernoulli. Eu podia colocar a expressão, né, de uma vez aqui para vocês, mas é legal fazer a dedução, para ver de onde aparece isso, né? Porque esse monte de coisa que vai aparecer na equação de Bernoulli. Então, vamos deixar aqui esse pedaço. Provavelmente a gente não vai conseguir fazer a dedução total aqui, mas eu vou começar escrevendo a expressão aqui, aí depois a gente apaga isso daqui, vai para uma lousinha branca e faz a
a abertura das expressões matemáticas para poder chegar na equação de Bernoulli, tá? Então, vamos colocar aqui o título. Agora, todos devem acompanhar, inclusive o segundo, que faz parte da matéria deles também. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui é a dedução da equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli. Bom, o que tem nessa equação de Bernoulli? Você está vendo uma tubulação. Olha lá, que bacaninha, a molécula do fluido. Falando, eu faço parte do sistema, tá? Beleza. Então, você tem um fluido que vai passar aqui de uma região 1 para uma região 2, em uma tubulação. Qual é a diferença entre essas regiões? Está na cara que a região 1 ela tem uma área de secção maior, ok? Maior diâmetro. A região 2, a área de secção é menor, beleza? Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar que existe um fluido aqui e que esse fluido vai ser empurrado aqui na região 1. Então, ele precisa ser empurrado para poder subir pela tubulação e continuar escoando e ir lá para a região 2 e assim por diante. Beleza? Muito bem. Então, vamos pegar... eu vou aproveitar essa linha aqui de baixo. Eu vou apagar essa linha da lateral. Vou apagar essa linha da lateral para usar essa linha aqui de baixo como sendo um plano de referência para nós. Tá? Plano de referência. Então, é o seguinte. Vamos considerar... Tem uma cor que não está sendo representada aí. Vamos considerar e vamos pegar um ponto bem no centro da tubulação. Então, na região 1 seria esse pontinho amarelo. Tá? Bem no centro da tubulação. Por quê? Porque se eu pegar um ponto na parte de baixo, eu vou ter uma altura em relação ao pHr diferente da parte de cima. Certo? Então, a gente vai tirar a média. Então, é por isso que eu pego um ponto exatamente no centro da tubulação. Mesma coisa aqui. Você pega um ponto no centro da tubulação. E agora, o que você faz? Agora, você representa a altura dessa tubulação ou desse ponto, né, por onde o fluido vai propagar, escoar até o pHr. Sumiu na reta. Então, está lá, ó. Distância desse ponto até o nosso pHr. Bom, como é o nosso pHr, vamos anotar aqui, eu não anotei. Sai daí, régua. Tinta preta. Como aqui é o pHr, então nós vamos considerar que a altura aqui do fluido em relação ao ponto central da tubulação, nós vamos chamar de H1, tá? Porque é a região 1. E aqui, consequentemente, H2, certo? Muito bem. Para eu poder considerar que esse fluido está num regime estacionário por toda essa tubulação, eu tenho que pensar, ora, precisa existir uma força empurrando esse líquido na região 1. Só que o líquido, por si só, ele apresenta uma resistência à movimentação. Então, é como se fosse assim. Aqui no desenho que eu peguei pronto, o cara representa por P, né? P1 e P2. Nós vamos tirar esse P, nós vamos colocar a letra F. Por que F? É para a gente imaginar que eu tenho aqui uma força empurrando o líquido aqui na região 1, e existe uma oposição ao movimento do fluido, ao escoamento do fluido. Então, é como se existisse uma força aqui, ó, F2, no sentido contrário ao movimento dele. Certo? Então, você tem F1, que é uma força que vai empurrar esse fluido, ele tem que subir, né, uma tubulação, ele tem que estar no regime estacionário, ele é incompressível, fluxo laminar, tudo bonitinho. Então, eu preciso ter uma força empurrando esse fluido. Só que o fluido por si só, quando você empurra o fluido, ele oferece uma resistência ao movimento. Então, é como se lá na região 2 tivesse uma força no sentido contrário.
é uma força de oposição ao movimento. Tudo bem? Bom, tem mais alguma força atuando no fluido? Não. Fernando, força-peso? Não. Força normal? Não. Porque nós vamos estudar só o movimento do fluido dentro da tubulação. Eu não vou estudar o que acontece com esse corpo em relação ao pHr ou em relação a um referencial fixo na Terra. Não. Nós estamos analisando só o fluido dentro da tubulação. Certo? Então, só existem duas forças atuando. Exatamente. Só existem duas forças. A força F1, que vai empurrar, e uma força F2, que é uma força de oposição ao movimento do fluido. Tudo bem? Certo. Uma coisa. O fluido, na região 1, ele apresenta uma altura H1. E na região 2, ele apresenta uma altura H2, onde H2 é maior do que H1. O que significa isso, Fernando? Significa dizer que quando ele vai da região 1 para a região 2, ele está ganhando mais altura. Existe uma energia associada à altura em relação ao pHr, chamada energia potencial gravitacional. O que eu estou querendo dizer? Que o fluido lá na região 2, como ele está a uma altura maior do que a região 1, ele tem uma energia potencial gravitacional maior do que na região 1. Então, pera lá. Você está querendo dizer, então, que o fluido indo da região 1 para a região 2, ele está ganhando energia potencial gravitacional. Certo? Certo. Isso mesmo. O que mais? Outra coisa. Vamos comparar a região 1 com a região 2. A área da secção da região 1 é maior do que a área da secção da região 2. Continuidade. Se a área 1 é maior do que a área 2, quer dizer que a velocidade do fluido no 2 é maior do que a velocidade do fluido na região 1. Então quando ele vai da região 1 para a região 2, ele está ganhando velocidade. Como é que chama aquela energia associada à velocidade? Cinética. Então, quando o fluido vai da região 1 para a região 2, ele tem um ganho de energia cinética. Pessoal, o que é energia cinética mais energia potencial? É a tal da energia mecânica. Beleza? Tá, onde você quer chegar, Fernando? O que é trabalho? Transferência de energia. Quantas forças estão atuando no nosso fluido? A F1 está empurrando o fluido e a F2, que é uma força de resistência. Beleza? Beleza. Eu tenho só essas duas forças? Só essas duas forças. Se eu somar o trabalho dessas duas forças, eu vou ter o trabalho da resultante. Certo? E como é que você acha o trabalho da resultante? Você lembra lá do TEC, que é a variação da energia cinética. Mas aqui, no caso, o nosso fluido ele não está variando só a energia cinética. Ele está variando também a energia potencial gravitacional. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, começando, trabalho da resultante aqui vai ser igual à variação da energia mecânica do sistema. É só você lembrar que trabalho é transferência de energia. Quem é o nosso elemento de estudo? É o fluido. Ele está sofrendo variação de energia mecânica? Tá. Qual energia mecânica? A potencial gravitacional e a cinética. Então, a variação de potencial somada com a variação da cinética me dá a variação da energia mecânica sofrida pelo fluido. Por que ele sofre essa variação de energia mecânica? Porque as duas forças estão realizando o trabalho. E se eu somar o trabalho das duas forças, dá exatamente a variação da energia mecânica desse fluido. Beleza? E agora nós vamos abrir essa expressão. Certo? Eu já vou começar isso na outra página. Eu vou deixar essa página salva, porque talvez eu preciso ficar voltando nela para vocês entenderem o que nós estamos fazendo, tá? Então, vamos fazer assim, salvar como. Eu vou colocar ela dentro do COC, e vou colocar ela para ficar fácil de pegar, vou colocá-la com o número 1. Número 1, pronto.
Ela fica fácil de encontrar. Tá aí, salvou. Agora a gente apaga. Apagamos. Sai daí, problema. E agora nós vamos abrir o que a gente tem que deduzir. Então vamos lá. Vamos lá com a canetinha preta. Então, trabalho da resultante é igual à variação da energia mecânica. Se alguém não lembrar do que eu for fazendo aqui, me fala que a gente para, volta lá no desenho para mostrar. Vamos lá, trabalho da resultante. Quantas forças eu tinha? A F1 lá na região 1 e a F2 na região 2, ok? Então seria trabalho de F1 mais trabalho da F2 igual variação da energia mecânica. Então é variação da energia potencial gravitacional, assim como é a variação da energia cinética. Beleza? Da onde para onde, Fernando? Da região 1 para a região 2. Tudo bem? Beleza. E agora, o que eu tenho que fazer? Vamos lembrar, como é que eu acho o trabalho de uma força? Força vezes deslocamento. Agora eu preciso mostrar, então eu vou mostrar, quer ver? Eu vou tentar diminuir a imagem. Deixa eu ver como é que ela vai abrir aqui. Como é que eu consigo aqui? Ó, vou diminuir ela só para mostrar. Eu tenho que tirar, porque senão ela fica gravada aqui e eu não consigo fazer mais. Então vamos lá. Ó. O que vai ser o trabalho de F1? Presta atenção. Vai ser a força 1 vezes o deslocamento 1. Certo? Que é força vezes deslocamento. Trabalho de F2 é a força 2 vezes o deslocamento 2. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que F2 é uma força de resistência ao movimento. Então é um trabalho negativo, certo? Vai ser um trabalho negativo. Tudo bem? Beleza. Então, ó, trabalho de F1 é F1 vezes D1. Trabalho de F2 é F2 vezes D2. Só que negativo. Vamos tirar isso. E agora ela não sai. Deveria sair. O que eu faço? Socorro. Ela não quer sair. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar ela bem pequenininha. Vou deixar ela aqui assim, ó. Bem pequenininha aqui, ó. Pronto. Já que ela não vai sair, então deixa ela aí. Pronto. Não vai ficar aí. Então, vamos lá. Trabalho de F1. De novo. É F1 vezes D1. Mais trabalho de F2 vai ser menos F2 vezes D2. Entendeu por que menos, né? Porque F2 é uma força de resistência ao escoamento, tá? Por isso tem que ser negativo. Variação da energia potencial gravitacional. Então, é a energia potencial em 2 menos a energia potencial em 1. Mais variação da energia cinética. Então, é a energia cinética em 2 menos a energia cinética em 1. Tranquilo até aí? Agora vamos abrindo. Agora força. Bom, força, eu estou numa equação de hidrodinâmica. Nós vamos falar sobre velocidade de fluido, altura ganha. E quando a gente trata de fluido, a gente trata de densidade do fluido. Então, quer dizer, força, ela tem que sumir daí. Força vai ter que sumir. Como é que eu vou fazer essa força sumir? Vamos pensar? Quer ver? Lembra uma coisa, conceito básico. Como é que se determina pressão? Pressão é força atuante em unidade de área. Multiplica em cruz. Força é pressão vezes área. Beleza? Tá, então no lugar de força, nós vamos colocar pressão vezes área. Beleza, vamos lá. Então, continuando. F1, então vai ser, vou chegar mais para cá porque agora vai ficar grande, tá? Então, vai ficar pressão na região 1 vezes área. Certo? Olha lá, força, pressão vezes área. Isso tudo vezes D1. Aí, vamos jogar esse sinal para o lado de fora, né? Menos, o que é F2? P2 vezes área. Isso tudo vezes D2. Igual.
Energia potencial gravitacional em 2. Seria M vezes G vezes H2. Menos energia potencial em 1. M vezes G vezes H1. Mais cinética, meio de M vezes V2 ao quadrado. Menos energia cinética em 1. Meio de M vezes V1 elevado ao quadrado. Beleza? Beleza. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tá, agora eu vou precisar de outra relação, ó. Como é que a gente calcula a massa específica de um líquido? É massa sobre volume. Quer dizer, então, que massa é igual massa específica vezes volume. Massa específica é densidade, tá? Como é fluido, ele não tem parte oca, a densidade é igual à massa específica, tá? Beleza. Então, vamos lá. Ok. Então, onde tiver massa, eu vou substituir por densidade vezes volume. Só que antes disso, me ajuda aqui, ó. O que seria A1 vezes D1, ó? Lembra que A1 é a área da secção e D1 é esse deslocamento. Coloque em pé a área 1 vezes o deslocamento. Então, seria a área da base vezes a altura. O que é isso? Volume. Certo? Mesma coisa na região 2, ó. O que é A2 vezes D2? Seria a área da secção 2 vezes o deslocamento. Coloca na vertical, é a área da base vezes a altura. Então, isso daqui também é volume. Ok, então vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. P1 vezes esse volume, eu vou colocar ele em cor de rosa para não misturar com o V de velocidade aqui, tá? Então, vezes V, embora, menos P2 vezes V, igual, vamos lá, o que é massa? Massa é densidade vezes volume. Então, vai ser igual, deixa eu melhorar esse igual aqui. Igual, massa, densidade do líquido, vezes o volume. O volume tem cor de rosa. Vezes volume. Isso tudo vezes, tá, ó, densidade vezes volume foi a massa, ok? Massa, densidade vezes volume. Vezes a gravidade, vezes H2. Menos massa, densidade, vezes volume, vezes a gravidade, vezes H1. Mais meio, essa massa, densidade, vezes volume, vezes a velocidade em 2 elevado ao quadrado. Menos meio, massa, de novo, densidade, vezes volume, vezes a velocidade em 1 elevado ao quadrado. Fala, meu Deus do céu, Fernando, coisa de doido. Calma, vai ficar fácil. Agora está na cara que eu tenho volume em todos os termos. Então seria a mesma coisa que eu colocar em evidência do lado esquerdo da igualdade, colocar em evidência do lado direito da igualdade. E aí cortar. Então vai sumir todos os volumes. Pronto. Até logo. Sumiu tudo. E agora, o que você vai fazer, Fernando? Agora nós vamos fazer o seguinte. Tudo que tiver índice 1, a gente joga para o lado esquerdo. Tudo que tiver índice 2, a gente joga para o lado direito, tá? Da igualdade. Então vamos lá, esse aqui tem índice 1 e ele está positivo, então ficou P1. Ok? Esse daqui vai sair daqui, então deixa ele quieto aí. O que mais tem índice 1? Isso daqui, ó, isso tudo aqui, ó. MiGH1, certo? Isso aqui é índice 1. Ele está negativo, joga para o lado de lá, então ele vai positivo. Então, mais Mi vezes G vezes H1. Ok? O que mais? Esse aqui é 2, esse aqui é 1 de novo, ó. Então, pega ele, está negativo, joga para o lado de lá da igualdade. Então, ele vai mais meio de Mi vezes Mi
Meio de μ vezes V1 ao quadrado. Pronto. V1 ao quadrado. Beleza? Todos os índices 1 estão à esquerda da igualdade. E à direita da igualdade, vamos lá, pega o menos P2, joga para o lado direito, ele vai positivo. Vai ficar P2 mais, olha o índice 2, μgH2. μ vezes G vezes H2. Mais, olha aqui, outro que tem o índice, cadê? Outro, índice 2, ó, meio de μ vezes V2 ao quadrado. Meio de μ vezes V2 ao quadrado. Pronto, pessoal. Aqui está a equação de Bernoulli. Você vai falar, Jesus amado. Jesus amado. E eu preciso saber a equação de Bernoulli? Precisa. Vai cair no Enem? Talvez no Enem caia a aplicação dela mais conceitual. E nós vamos comentar ainda na próxima aula. Calma. Mas assim, ó, como é que eu tenho que trabalhar com a equação de Bernoulli? É assim, ó, você tem uma igualdade, então você tem uma região 1 e região 2. O que eu tenho na região 1? Pressão do fluido, ganho potencial e ganho cinético, tá? Tá relacionado com energia. Olha aqui, ó, μgh, tá vendo? Se fosse massa, seria energia potencial gravitacional, tá vendo? Então, isso daqui é ganho potencial. Meio de μ V1 ao quadrado. Se fosse massa, seria energia cinética. Por isso que a gente chama de ganho cinético. Então, é assim, ó. Pressão, ganho potencial e ganho cinético. É igual na região 2. Pressão, ganho potencial e ganho cinético. Igualzinho. A única coisa que você tem que lembrar é que nas expressões para energia potencial e energia cinética, ao invés de você colocar a massa, você coloca a densidade do fluido. Simples. Simples. Lembra. Bernoulli trata de pressão. E a pressão tem a ver com velocidade do fluido. Então, é pressão, ganho cinético e ganho potencial gravitacional. Só que no lugar da massa, você coloca a densidade do líquido. Igual, pressão na região 2, ganho cinético e ganho potencial. No lugar da massa, a densidade do fluido. Pronto. Isso é Bernoulli. Beleza? Agora, o legal é aplicar isso daí. E aí nós vamos voltar na tubulação que nós fizemos a dedução da equação da continuidade, e aí lá naquela tubulação nós vamos aplicar Bernoulli, beleza? Eu preciso que vocês façam um print, claro, aí, né? E agora, 8h15, vamos preencher a lista de presença antes que fique em cima da hora, porque agora nós estamos em 2 salas, né? Então, todos lá no chat, por favor, comecem a colocar o nome e coloca a sala também, tá? Fulano, terceiro, ciclano, segundo, fulano, terceiro, ciclano, segundo. Pode ser, não precisa ser na ordem, mas coloca para mim a série, tá bom? Quer perguntar alguma coisa? Estamos aí. E aplicar isso daqui agora vai ser uma delícia. Você vai ver. Nós vamos aplicar lá naquela tubulação da equação da continuidade. Aí nós vamos entender a sustentação de um avião, né? Depois eu vou aplicar Bernoulli numa caixa d'água, para a gente chegar na equação de Torricelli. Torricelli. Ah, Torricelli vem de Bernoulli, você vai ver que legal. Chega na equação de Torricelli, através de Bernoulli. 44. Está faltando algum aluno preencher. Pronto?
Vamos ver se dá tempo da gente aplicar isso daqui na outra tubulação. Vou apagar, tá? Faz o print, eu vou apagar. Deixa a Eliana entrar para ela ver a equação de Bernoulli, porque ela estava curiosa sexta-feira. Eliana? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Ó, essa aqui em azulzinha é a equação de Bernoulli. Ó que bonitinho que ela é. Linda. Tá vendo? Serve para quê? Isso daqui serve para a gente fazer estudo dinâmico dos fluidos em tubulação. O engenheiro precisa ter esse tipo de conhecimento, senão ele não consegue fazer projetos adequados. Tipo, quantidade de água no vaso sanitário, quantidade de água num chuveiro, entendeu? E assim por diante. Entendi. No bidê. Uhum. Bidê não existe mais, né? Não. Duchinha higiênica, né? Nas casas antigas ainda tem, né? Bidê é coisa de velho. Eu adorava bidê, a Débora queria me matar. Não, era Bom, chique ter bidê em casa, né? Ah, então. Isso era, né? Agora não, agora é ducha higiênica, né? Muito bem, então vamos lá. Vou tirar dessa página e vou aplicar esse Bernoulli naquela outra tubulação. Então vamos pegar lá a tubulação, aquela que nós fizemos a dedução da continuidade. Ela está aqui. Tá, e agora nós vamos aplicar Bernoulli nessa tubulação. Só que eu dar uma ajeitada nela. Vou fazer ela aqui assim. Lógico que nós vamos apagar aquele M2 lá, que ele não serve para nada, lembra? Né? O M1 também sai daqui, não serve para nada. Então, aqui 1 e 2, a região 1, região 2. Agora nós precisamos de um PHR, né? Lembra que aplicar Bernoulli você precisa analisar ganho cinético e ganho potencial. Então, se eu tenho que analisar ganho potencial, eu preciso de um PHR. Aliás, eu vou subir mais um pouquinho essa tubulação aqui. Pronto, senão não vai dar. Vamos ter espaço. Então, vamos passar aqui o nosso plano de referência. Então, aqui vai estar o nosso PHR. Aí, lembra que para a gente fazer análise de ganho cinético ou de ganho potencial, a gente pega bem no centro, ó, tá vendo onde está a linha tracejada, ok? Bem no centro da tubulação. Tá, e daí? E daí que a gente mede a altura. Pode ser esse verde mesmo. Mede a altura do centro da tubulação até o nosso PHR. Ok? Então, aqui seria H1, a altura do fluido em relação ao PHR na região 1, assim como do lado oposto, nós teremos... Fiz bobagem aqui. Nós teremos H2. Aí, tem alguém que está prestando atenção aí, deve estar falando assim para mim. Deve estar pensando assim, Fernando, H1 e H2 são iguais. Isso, perfeito. Exatamente, são iguais. Então, vamos lá. Escrevendo Bernoulli. Como é que é Bernoulli mesmo? Então, eu tenho pressão, ganho potencial, ganho cinético, constante. Quer dizer, da região 1 é igual da região 2. P2 mais ganho potencial mais ganho cinético. Você vai falar assim, beleza. H1 é igual a H2. São idênticos. São idênticos. Tá, o que significa isso? É o mesmo fluido que está passando pela tubulação, né?
fluido que passa aqui é o mesmo que está passando aqui, óbvio, né? Vou até dar uma pintadinha aqui para a gente lembrar isso, ó. É o mesmo fluido. Então, concorda comigo, ó, a densidade é a mesma, a gravidade é a mesma e a altura é a mesma. Então, esse termo aqui, ó, esse termo todinho, ele tem o mesmo valor desse. Então, se aqui for banana, aqui também vai ser banana. E daí, Fernando? E daí que eu posso cortar. Porque a hora que eu pego uma dessas bananas e passo para o outro lado, ela vai negativa, né? Então, aí soma. Tudo bem? Então, o que nos sobrou de Bernoulli aplicando nessa tubulação? Sobrou isso daqui, ó. Que P1 mais meio de μ vezes V1 ao quadrado é igual a P2 mais meio de μ vezes V2 elevado ao quadrado. Certo? Então, isso daqui é Bernoulli nessa tubulação. Então, eu falo assim, até aí tudo bem, mas o que isso significa? Muito bom, vamos lá. Segundo a equação da continuidade, que nós já fizemos a dedução, logo no começo dessa aula, nós vimos e deduzimos que a velocidade do fluido na região 2 é maior do que na região 1. Por quê? Devido à área da secção ser menor. Quanto menor a área da secção, maior a velocidade, tá? Então, a gente sabe que V2 é maior que V1. A justificativa, vou deixar colocado aqui embaixo, é que a área 2, a área da secção na região 2 é menor do que a área da secção na região 1. Certo? Isso é a continuidade. Ora, tudo bem, Fernando. E daí, onde você quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar, estou chegando aqui, ó. Se V2 é maior que V1, concorda comigo que tudo isso daqui, ó, esse termo todinho aqui, ó, esse termo é maior do que esse. Não é? Se V2, olha lá, é maior que V1, quer dizer que esse termo aqui é maior do que esse, porque V2 é maior que V1. Então, isso daqui é maior que isso, mas presta atenção, aqui eu tenho uma igualdade. Então, se esse termo é maior do que esse, conclusão, obrigatoriamente, esse termo tem que ser maior que esse. Para o quê? Para ser verdadeira a igualdade, para a veracidade da expressão matemática. Se esse termo é maior do que esse, então esse tem que ser maior do que esse. É na proporção? Não, porque tem uma adição, né? Então não é na mesma proporção, porque não é produto, entendeu? É uma adição. Então, se isso daqui é maior do que isso, então isso daqui tem que ser maior do que isso. Ou seja, a pressão do fluido na região 1 é maior que a pressão do fluido na região 2. Então, quando você pensa lá, a pressão do fluido na região 2 é maior, porque a área é menor, não é, Fernando? Olha lá, ó, acabando de te mostrar. A pressão do fluido na região 1, de maior área, ela é maior do que na região 2. Beleza? Tudo bem. Então, pera lá. Deixa eu pensar para tirar alguma conclusão. Vamos lá, vamos tirar uma conclusão bem bacana. Qual conclusão? Então, ó, já vi e deduzimos matematicamente que a pressão aqui é maior do que a pressão aqui. E a velocidade aqui é maior do que a velocidade aqui. Pronto. Já entendi Bernoulli. Onde você tem a menor pressão do fluido, você tem a maior velocidade. Então, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Quanto menor a velocidade,
maior a pressão. Isso nós vamos anotar. Vamos escrever assim, ó. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Isso é Bernoulli, pessoas. Isso é Bernoulli. Quanto maior a velocidade do fluido, menor a pressão. Eu preciso pegar algumas folhas aqui para mostrar de exemplo para vocês e não peguei. Eu não lembrei que a gente ia fazer hidrodinâmica. Então, mas também nós estamos no fim da aula. Na próxima aula, eu vou voltar. Eu vou mostrar exemplos aqui, vou pegar umas folhas lá para mostrar a aplicação disso daí. Tá bom? Aí vou dar exemplos disso daí no nosso cotidiano para vocês entenderem. Realmente, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Certo? Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco para alguém. Não sei agora onde que eu vou estar, mas daqui a pouco a gente volta a encontrar. Certo? Fiquem com Deus. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente. Valeu. Falou, Fernando. Falou, até Até daqui a mais, pouco. Fernando. Ô, Gu, tá bonita a foto, hein? Oh, muito obrigado. Só a foto também, né?